Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um HortusCast. Eu sou a Stephanie, analista de produção e qualidade da Hortus Consultoria, e hoje vamos falar sobre sepse. A sepse é uma doença que, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, leva a óbito aproximadamente 11 milhões de pessoas no mundo. E para falar desse assunto tão importante, convidamos o Rodrigo Quitolina. Ele é coordenador de novos negócios e sucesso do cliente nas áreas de genômica e DB Express. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Stephanie, com você? Tudo certo. Eu acho que para começar falando sobre o nosso tema, a gente poderia trazer algumas definições aqui do que seria infecção, o que seria infecção hospitalar, a sepse, o que ela é, a diferença entre elas. Combinado. Bom, Stephanie, como você falou, a sepse é um problema de saúde muito grave, né? Tanto a questão aí dessas mortalidades, mas uma questão muito importante que hoje na área da saúde a gente precisa estar de olho é a questão dos custos, né? Hoje um paciente séptico traz altos custos para dentro da instituição, então a gente sempre precisa focar em formas de evitar essa evolução desses pacientes para esse quadro séptico. Mas o que é, né, antes de mais nada, esse quadro séptico, né? Hoje nós estamos expostos a diversos tipos de parasitas, vírus, fungos, bactérias. E nesse formato a gente está suscetível a contrair alguma infecção, né? Exatamente nesse momento, tanto eu quanto você, a gente pode estar infectado com algum tipo de parasita, algum tipo de vírus, algum patógeno, só que o nosso sistema imune, ele consegue nos defender contra isso. Então, até existem algumas diferenças. Hoje a gente vê, antigamente a gente falava as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, e hoje isso está mudando para um foco de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, né? E por que dessa diferença de infecção de doença? Porque nós podemos estar infectado com algum tipo de patógeno, mas não necessariamente manifestar uma sintomatologia que aí a gente evoluiu para esse quadro de doença. E aí a sepsis é a mesma situação. Então, quando a gente fala desse processo de infecção, então o que é essa infecção? É realmente a entrada de um patógeno no nosso corpo e ele tem essa multiplicação desse agente infeccioso, depende daí, seja um vírus, bactéria, fungo ou parasita, que isso pode levar à progressão de uma doença. E aí a gente tem outros quadros, como é o caso da questão da infecção hospitalar, né? O que é uma infecção hospitalar? Uma infecção hospitalar é aquela infecção que ela é adquirida durante o processo de hospitalização desse paciente, ou mesmo até após a sua alta, devido a um processo infeccioso que se iniciou dentro desse ambiente hospitalar. Por isso dessa importância quando a gente está dentro de um hospital e toda a preocupação dos médicos, do corpo clínico, de tentar resolver o quadro clínico desse paciente e poder evitar esses processos de internamento, porque muitas vezes a gente acaba entrando por um quadro infeccioso e podemos desenvolver uma infecção hospitalar que pode ser algo muito mais grave. E o que é essa sepse? A sepse talvez seja o quadro mais grave que a gente possa vir a ter, que é, na verdade, uma disfunção orgânica. Né? Não, na verdade, a sepse ela é uma resposta inflamatória aguda. Então, a gente inicia com um processo infeccioso, pode ser um processo infeccioso inicial, pode ser um processo de infecção hospitalar, então a sepse pode advir dessas duas situações. Só que quando essa resposta inflamatória do nosso corpo ela é muito severa, ela agudiza, isso leva a uma disfunção orgânica. E essa disfunção orgânica, quando ela é muito exacerbada, pode ter algum risco à vida e evoluir. Então, tanto para um choque séptico, tanto para a sepsis em si, quanto para esse choque séptico, que é essa parte mais grave e é sim uma emergência médica. Então, quando nós estamos falando desses quadros, quanto mais disfunções orgânicas a gente tiver nesse quadro, maiores podem ser essas complicações e evoluir a óbito. E nós temos uma situação que, para essa avaliação da sepse, o tempo é crucial. Né? Então, quanto mais a gente demora para fechar esse diagnóstico, quanto mais a gente demora para tomar condutas clínicas, seja na identificação do patógeno, e a partir dessa identificação do patógeno, a gente conseguir identificar se existe alguma resistência medicamentosa associada, menores podem ser as chances de vida desse paciente e automaticamente maiores acabam sendo os custos que a gente tem na nossa rotina hospitalar. É verdade. Hoje existe a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, né?
ela trabalha realmente nesse sentido de poder identificar quais micro-organismos de maior importância clínica, de poder fazer o treinamento com a equipe sobre o manuseio correto, dos equipamentos, até ali do próprio paciente, como que vai tratar, se precisa de isolamento, né? Essas avaliações, inclusive epidemiológicas, são feitas pela Comissão de Controle de Infecções Hospitalares. Essa equipe é multidisciplinar, então ela envolve tanto o hospital, quanto a farmácia, quanto o laboratório. E o laboratório acaba tendo esse papel muito importante nessa velocidade do diagnóstico, né? Hoje a gente tem algumas culturas que podem levar até 3 dias para que você possa identificar o micro-organismo, possa identificar qual antibiótico utilizar. Então, isso impacta muito na saúde do paciente e nessa velocidade de resposta, né? Então, consequentemente, também no custo ali para o hospital, para o laboratório, enfim. Eu queria ver contigo o que tem de novidade ali no mercado, porque a gente sabe que todo mercado sempre tem mudanças, elas podem ser orgânicas ou disruptivas, a gente tem diversas coisas acontecendo, né? E queria ver contigo, assim, a gente tem alguma solução, alguma coisa que possa trazer uma melhoria nesse processo? Bom, Stephanie, na verdade, junto com o DB, a gente não tem uma solução, mas a gente tem várias. A gente tem colocado aí no mercado hoje, o DB, nós somos um apoio laboratorial, mas na verdade nós somos muito mais do que um apoio laboratorial. A gente trabalha bem com um apoio diagnóstico. Então, esse nosso modelo de serviço de apoiar os laboratórios, que são os nossos clientes, os hospitais, acaba trazendo benefícios para todos os personagens da jornada de saúde, para o próprio médico que precisa receber esse laudo para tomar uma conduta clínica, e a gente impacta até mesmo a vida desse paciente e desses familiares. Então, hoje o DB, a gente fala que o DB não vende exames, mas o DB vende soluções. E o que a gente está trazendo de soluções aí para essa parte de sepse? Nós temos desde todo o nosso processo de análises clínicas, né? Nós somos o primeiro laboratório, o maior laboratório em apoio no Brasil, número 1 nisso. E nós temos todas as nossas análises clínicas muito bem estabelecidas, com fluxos muito rápidos. Temos toda a nossa parte de microbiologia também muito bem estabelecida. E aí aqui a gente já tem alguns diferenciais, né? Como o tempo é cada vez mais crucial, e falando da questão de sepse ainda mais, nós temos dentro das nossas plataformas todas as metodologias automatizadas, sempre visando essa redução de prazo. Por quê? Visando essa redução de prazo, a gente traz, de fato, laudos cada vez mais rápidos que se figuram como laudos diagnósticos e não apenas como laudos confirmatórios, porque hoje a gente entende que se o médico não tem evidências clínicas e de dados propriamente dito, e aí nesse caso entram os resultados dos exames, ele não consegue tomar uma decisão assertiva. E a gente precisa dessa decisão assertiva. Então, o que nós temos hoje? Toda a nossa parte de microbiologia automatizada e também outras tratativas dentro do grupo. Uma delas são as metodologias de biologia molecular voltadas para esse processo. E aí você até, antes de eu entrar um pouquinho nisso, até fazendo um gancho, você comentou, poxa, né, temos que ter metodologias disruptivas, alguma coisa acontece. A gente teve aí, nesse ano, 2 casos bem marcantes na mídia. A gente acaba, é triste, nesse caso não teve desfecho triste, mas assim, a gente entende que isso vem à tona e daí a gente aproveita isso. Foi o caso da Madonna, né, que iniciou com um quadro de pneumonia, que não se deu essa devida atenção, e com isso evoluiu para um quadro de sepse, né? Não foi um quadro de choque séptico que colocou a vida dela em risco assim de imediato, mas sim necessitou-se uma intervenção. E a gente teve também o quadro do Estênio Garcia, né? Então já é um autor brasileiro mais idoso. População idosa é uma população que a gente precisa ter esse cuidado cada vez maior. Só que o que nós temos então, Stephanie, quando nós falamos sobre esses diagnósticos, né? Esses diagnósticos rápidos e tratamentos certeiros, vamos colocar assim, eles são essenciais. Por quê? Quando o médico começa a detectar os principais sintomas, né, dessa sepse, a febre, hipotermia, uma própria questão de frequência cardíaca acelerada, uma respiração mais rápida, isso pode estar levando então a esse quadro séptico, pode evoluir para esse choque séptico.
Então, esse tratamento ele fica cada vez mais complexo se a gente não toma as tratativas, porque a gente pode ter não uma, mas várias disfunções orgânicas. O que a gente tem trazido para o mercado, além de toda essa nossa parte da microbiologia automatizada, com esses tempos de respostas curtos, a gente tem um exame chamado painel de sepse, que identifica 36 patógenos e 20 genes de resistência. Sabe? Por quê? Porque a gente precisa auxiliar nesse diagnóstico. Pode ser que algumas das situações, a nossa microbiologia ou as microbiologias realizadas não sejam suficientes para a gente fechar esse diagnóstico. Então, a gente traz junto com o DB uma outra solução para complementar, que é o nosso painel de sepse de 36 patógenos e 20 genes de resistência. Por quê? É uma solução diagnóstica que, através de um exame, a gente consegue tanto identificar o patógeno quanto os genes de resistência. Por que a identificação desses genes de resistência? Exatamente para a gente focar numa melhor conduta clínica, uma melhor conduta desse médico para ter um tratamento assertivo, mas também focando em custos. Quanto mais rápido a gente inicia um tratamento para esse paciente, maiores são as chances dessa recuperação, só que pensando em custos, se nós já sabemos se esse paciente tem alguma certa suscetibilidade, a gente pode trabalhar com a farmacoeconomia para ter esse tratamento de forma que funcione de maneira mais assertiva. Então, dentro desse contexto das infecções, a gente tem alguns micro-organismos que são de maior relevância ali dentro do hospital, né? Tem a Pseudomonas, tem a Klebsiella, tem o Acinetobacter, tem o Staphylococcus resistente à amoxicilina. A gente tem também alguns fungos, como a Cândida, o Trichosporum, Cryptococcus, e dentro desses painéis e dentro das soluções que tem, né? Quais seriam os patógenos que possui? Sim, Stephanie, essa sua pontuação sobre esses patógenos de importância e relevância clínica para a sepsis são bem necessários. Então, dentro das nossas soluções do DB para a parte de sepsis, né, como a gente já comentou, toda a questão da microbiologia que é automatizada, que a gente consegue fazer essas identificações, mas em outras situações que a gente demande um suporte através da biologia molecular, como a questão do nosso painel de sepsis, aqui a gente tem a identificação desde bactérias gram-positivas, como os estáfilos, os streptos, as próprias bactérias gram-negativas, as pseudomonas e os acinetobacters, só que outro diferencial dele é que a gente tem detecção de fungos. Então, a gente consegue fazer a detecção de cândida, e a gente sabe, né, pela literatura, existem muitos casos graves de sepsis relacionados à infecção fúngica. Poxa, e por que dessa identificação? Por que de colocar nesse mesmo painel, além das bactérias, que a gente sabe que são os principais causadores de sepsis, temos os vírus, a gente já comenta um pouquinho como a gente pode auxiliar nisso também, mas a gente tem também fungos, porque, né, o tratamento para o fungo difere totalmente dos demais patógenos. E além dessa identificação desses patógenos, a gente faz nesse mesmo exame, então, a identificação de genes de resistência. Poxa, tivemos uma identificação de uma bactéria gram-positiva, caso ela tenha uma resistência, seja uma MAC-A ou as vancomicinas A, vancomicinas B, nós temos também a detecção de resistência das gram-negativas, como é o caso das bactalactamases, e toda uma classe de carbapenimases. E aí a gente vale destacar, a gente tem identificação do gene de resistência da KPC, temos Vindin e um grande diferencial, temos detecção do gene de resistência de NDM, né? Antigamente a gente estava muito preocupado com as KPCs, hoje infelizmente a gente aceita, vamos colocar assim, que isso já se difundiu. Então o grande problema que nós temos hoje no ambiente hospitalar, mais do que a infecção por esses patógenos, é também a difusão das resistências, a gente se deparar com organismos multiresistentes, então a gente consegue com esse patógeno verificar se existem essas multiresistências, e aí nós temos também até a detecção do gene do NDM, que é um dos problemas que a gente está vendo aparecer aí no cenário de saúde, porque aí já acaba sendo um perfil que o tratamento é muito mais complexo. Sim. E aí você citou das culturas, as próprias culturas automatizadas também, que acabam sendo muito rápidas também, né? Como seria esse processo dentro do DB? Então, Stefano, olha que legal. Quando a gente tem esse apoio completo dos nossos clientes e parceiros, a gente recebe essas amostras e aí pensando em sepse, nós temos como amostra principal a hemocultura, que ela precisa positivar, e aqui até já fazendo um parênteses, né? Todo mundo está esperando, poxa, por que a gente não consegue fazer esses diagnósticos direto do sangue periférico?
Como a gente trata aí da sepse uma infecção sistêmica, se a gente pega o sangue periférico, vamos dizer que o patógeno está diluído dentro dessa nossa corrente sanguínea, então as nossas tecnologias não são ainda sensíveis o suficiente. Por isso que a gente passa para essa positivação dessa garrafinha, porque a gente concentra esses patógenos para a gente ter, de fato, cada vez mais precisão e assertividade no nosso diagnóstico. Só que quando nós estamos trabalhando nesse formato de apoio total, junto com os nossos clientes e parceiros no DB, desde a parte de análises clínicas a gente já dá esses resultados, entrando para a questão da microbiologia, como nós temos essa microbiologia automatizada, tendo essas amostras aqui, uma vez que essas hemoculturas estão positivas, a gente já direciona para os melhores painéis, para as melhores metodologias que o cliente conversar com a gente, que ele tiver desejo, e trazer essa resposta muito mais rápida. Legal. E o suporte desse cliente? No caso, ele tem ali a micro dele, o suporte dele junto ao DB, porque a gente sabe que hoje o laboratório, nesse caso, em vários outros, trabalha muito junto com o hospital. Então, ele precisa estar ali em constante contato com essa própria comissão, né, de controle de infecção hospitalar, para fazer a avaliação epidemiológica e tudo mais. Essa parte do suporte, como é? Bom, dentro de uma rotina hospitalar, a gente entende que tem a CCIH, tem a enfermagem, tem a farmácia clínica, tem a própria realidade do laboratório e aquilo que a gente comentou no começo. Hoje o DB, ele é um apoio laboratorial, só que esse nosso modelo de apoio, esse suporte ao laboratório é realmente para a gente trazer resultados. E aí quando a gente fala em trazer resultados, aí puxando para custos, é a gente tentar tirar um pouco dessa visão de, poxa, será que compensa a gente ter esse apoio, ter essas microbiologias automatizadas com o DB ou até mesmo usar de biologia molecular porque é uma técnica mais cara? Novamente, nós não vendemos exames, nós vendemos soluções. Então a gente tem sim esse entendimento, tanto com a equipe da Hortus, né, junto com os nossos clientes e toda essa nova gestão que estamos trazendo, pensando no sucesso do cliente, de olhar o cliente como um todo. O hospital não custa só o laboratório. Talvez a gente tenha essa aplicação dessas metodologias que aparentemente aumentam um pouquinho mais os custos, falando principalmente da questão da biologia molecular, mas nós vemos que temos reduções significativas com esse nosso modelo de apoio, com esse nosso modelo diagnóstico, porque nosso foco é fazer uma redução de tempo de internamento. Fazendo uma redução de tempo de internamento, a gente consegue reduzir os custos, a gente consegue trabalhar uma melhor antibiótico terapia, a gente consegue trabalhar essa gestão de leitos. Então, além da hemocultura, existem outras formas de auxiliar esse cliente, outras amostras? O que mais tem? Bom, Stephanie, a gente entende que a sepse ela é grave, então a gente sempre tem que procurar evitar esse quadro séptico, né? Como foi o caso da Madonna, que a gente comentou que ela iniciou com uma infecção respiratória, com uma pneumonia que evoluiu então para esse quadro de sepse. Então, dentro do nosso painel de sepse, por mais que ele seja um painel com o nome sepse, nós temos na verdade 4 grandes abordagens. Uma que é o diagnóstico para sepse, que é através da hemocultura positiva que a gente já comentou, mas a gente tem validadas outras amostras. No caso, a gente tem uma amostra respiratória, que é o lavado broncoalveolar. Por quê? A gente pega uma amostra que não tem necessidade de incubação. Então, ao invés da gente ter esse tempo de positivação dessa hemocultura, que pode levar aí de 12 a 24 horas, quando nós trabalhamos com uma amostra de lavado broncoalveolar, imaginando que esse paciente já esteja internado, esteja com um quadro mais grave, esteja entubado, a gente faz a coleta dessa amostra, então né, os nossos clientes fazem esse envio desse lavado broncoalveolar e a gente trabalha diretamente em cima dessa amostra. Por quê? Estamos com um quadro respiratório. É grave, mas a gente tem que evitar que isso progrida para uma infecção sistêmica. Então, dentro desse nosso painel temos essa amostra de lavado. Amostra validada, também pensando nesse suporte que o DB consegue fazer aos nossos laboratórios, clientes e os hospitais e ter essa relação cada vez maior. Nós temos validado também a amostra de líquor, né? Porque hoje a gente fala de infecções neurológicas, temos os nossos painéis de meningite, a gente sabe o quão grave é uma meningite, mas muitas vezes um quadro de infecção neurológica ele é de difícil desfecho.
A gente manda as nossas amostras, os líquores, para a liquorcultura, mas muitas vezes essa positividade é muito baixa, o que a gente vê aí em torno de 10 a 15% só de positividade, porque tem patógenos que talvez nem cresçam nessas nossas metodologias de liquorcultura. Para isso, a gente colocou também esse nosso painel de sepsia, a nossa amostra de líquor, exatamente para ajudar nesses desfechos de infecções neurológicas. E por último, o que nós temos também dentro desse painel de sepsia são os swabs retais, os swabs de vigilância. Poxa, né? Por que um swab de vigilância? A ideia desse swab de vigilância é identificar e auxiliar na vigilância das infecções hospitalares. Outro problema bem grave que nós temos dentro da rotina hospitalar são os nossos pacientes transferidos. Muitas vezes, e aí entra, né, a CCIH, os programas de controle de infecções hospitalares. Qual que é o nosso foco aqui? É evitar a entrada dentro de um hospital de um patógeno, de uma multiresistência que a gente não lide. Então, quando a gente fala da questão dos swabs de vigilância, é realmente trazer essa celeridade. Por quê? O grande foco aqui é um swab negativo, vamos colocar assim, é ter uma cultura de vigilância, porque isso traz um diferencial. A gente tira esse nosso paciente do isolamento. Mas também, caso a gente tenha um resultado positivo para a vigilância, a gente consegue fazer o isolamento adequado. E o grande diferencial desse nosso painel é que nós temos 20 genes de resistência associados, exatamente para que a gente consiga trabalhar com esse manejo adequado desse paciente, que muitas vezes ele não vem com uma doença instalada, mas ele pode estar trazendo uma ameaça que, se a gente não utiliza de metodologias cada vez mais sensíveis e de ampla detecção, é uma ameaça escondida que pode trazer problemas mais sérios lá na frente, tanto em termos de saúde, de contaminar outros pacientes e passar essas multiresistências, quanto também em termos de custos, que a gente sabe que isso pode levar. Sim, com certeza. Acredito que, como todo negócio, você precisa conhecer o seu negócio, nesse caso seria a epidemiologia, que ultrapassa esse limite de negócio, porque também a gente está tratando de vidas, né? Então, a gente sempre relembra o propósito inicial do laboratório, o propósito inicial do hospital, que é realmente trabalhar ali em favor da vida, né? E essa questão de você poder identificar patógenos que muitas vezes não seriam identificáveis, digamos assim, né, por outras metodologias, acaba sendo essencial. E a partir do momento que a gente consegue aliar o custo, a qualidade e o prazo, é o cenário ideal, né? Exatamente, Stephanie. O que a gente está trazendo com o DB, através de todos os nossos serviços, microbiologia, biologia molecular, nossa qualidade, a nossa própria serviço logístico dessas reduções é o quê? Trabalhar com a medicina personalizada. E o que é essa medicina personalizada? É dar um diagnóstico correto desses pacientes, né, dessas sintomatologias, para quê? Que a gente tenha uma escolha de um medicamento correto. Só que mais do que isso tem que estar associado àquele paciente e também no momento certo. Daí essas nossas tratativas sempre junto aos nossos clientes de fornecer soluções completas para reduzir cada vez mais esse tempo diagnóstico, para a gente conseguir trabalhar aqui com segurança do paciente, com farmacoeconomia, com gestão de leitos, sempre focando numa redução e otimização desses custos. Você comentou da questão dos custos. O nosso trabalho dentro da Hortus é justamente auxiliar os clientes nesse processo, né, de custos e qualidade e juntar essas duas coisas, como a gente pode fazer isso, né? E como que a gente conseguiria aliar essas coisas, trazendo esse contexto que você apresentou para a gente hoje? Bom, Stephanie, realmente essa parceria que nós temos, né, tanto da nossa equipe do DB quanto vocês com a Hortus é essencial para os nossos clientes. Como a gente falou no começo, a gente precisa falar de saúde, mas a gente também precisa falar de custos. Então, essa avaliação que vocês conseguem fazer com os nossos clientes, poxa, esses exames compensam essa terceirização, e aí tanta questão de custos, mas agora apresentando essas nossas soluções, porque talvez em alguns momentos, né, focando aqui na questão da biologia molecular, a gente fala, é um exame mais caro, mas ele é um exame mais caro. Só que a gente tem toda uma cadeia de custos associados que a gente consegue diminuir. O grande foco que nós temos aqui, através dessas nossas abordagens do DB, de trazer soluções em saúde,
é auxiliar cada vez mais essa conduta médica para focar e garantir aquela farmacoeconomia, gestão de leito e reduções de custos. Por quê? Se a gente vai falar da farmacoeconomia, o que que é? Então, ele é um ramo realmente de análise econômica na área da saúde. E aí a gente está relacionando a segurança do paciente, a qualidade, com análises clínicas de eficácias, olhando esse aspecto de custo econômico. Então, ela é, na verdade, uma ferramenta que ajuda os gestores hospitalares, os gestores na área da saúde, a tomarem as melhores decisões e escolher qual é a melhor opção para as suas necessidades. E aí, novamente, relacionando, né, com o trabalho ótimo que vocês fazem um mapeamento da necessidade do cliente. Então, a gente, junto com o DB e essa parceria com a Hortus, nós temos isso para que a gente traga um poder de decisão. O mais importante na área da saúde é que a gente traga poder de decisão e tomada dessas decisões estratégicas, tanto num viés de saúde para ter esse tratamento adequado, mas tanto num viés estratégico para que as instituições consigam reduzir e trabalhar esses custos. Por quê? Hoje a gente tem essa questão da gestão dos leitos, nós precisamos otimizar os leitos, como a gente comentou antes. Por que de usar dessas metodologias? Por que de usar dos prazos reduzidos do DB? Por quê? Se a gente faz essa gestão de leitos, a gente aumenta a capacidade produtiva. Aumentar a capacidade produtiva, tanto da área da saúde de fazer esse diagnóstico, de fazer esses tratamentos, mas também a ideia é aumentar a rotatividade desses leitos para que a gente entenda mais, e aumentando essa rotatividade, a gente aumenta a produtividade. O grande foco, se a gente for ver aqui no final, pensando em custos na rotina hospitalar, é a gente tirar o leito de UTI e deixar ele liberado mais rápido. Por quê? Com isso, além de reduzir a internação, os gastos com a medicação, a gente dá a possibilidade de o hospital trabalhar e aumentar as suas cirurgias eletivas, que é onde a gente visualiza que conseguimos auxiliar também financeiramente. Então, olha só que legal. A gente está fazendo um exame que é, na verdade, compõe toda uma solução, Stephanie, que reduz custos, só que além de reduzir custos, a gente dá a possibilidade de o hospital aumentar os ganhos deles, porque reduzimos a internação, fizemos esse giro de leitos e o hospital tem a capacidade de internar outros pacientes, tem a capacidade de aumentar essas cirurgias eletivas, que é um procedimento de interesse para o hospital que realmente é necessário para poder ter essa verba para continuar fazendo essa gestão. Então, a gente traz realmente essa visão completa, junto com as soluções do DB, desde a nossa microbiologia automatizada, desde todas as nossas soluções moleculares, essa nossa parceria com a Hortus, que é o quê? É trabalhar cada vez mais com uma maior cobertura e precisão, porque dentro do DB a gente trabalha com essas metodologias precisas, todos os nossos processos e qualidade. Trazer cada vez mais essa rapidez, como a gente comentou lá, fazendo novamente um gancho com a hemocultura, uma vez que essa hemocultura já está sendo realizada pelo DB, ela está positiva, a gente tem uma gama de soluções que a gente fornece para os nossos clientes e trazer respostas cada vez mais rápidas. Porque com essas respostas cada vez mais rápidas, o médico tem uma evidência que auxilia na sua conduta terapêutica. E o foco sempre vai ser o quê? Ter a nossa farmacoeconomia com uma melhor definição dessa antibiótico terapia, trabalhar essa gestão de leitos para ter esses resultados rápidos, auxiliando nessa gestão, novamente reduzindo o tempo de internação e aí até abrindo essa possibilidade para cirurgias eletivas, e com isso a gente tem um foco total em custos, porque a gente otimiza os gastos de saúde. Só que mais importante do que tudo isso, sempre no centro está a segurança do paciente. Com Então, certeza. é toda uma cadeia produtiva dessas nossas soluções que garantem sempre o melhor atendimento para esses pacientes, para os nossos clientes e todos os nossos apoiados. Maravilha. É uma coisa que a gente sempre enfatiza com os clientes, porque a gente sabe que existem laboratórios que trabalham ali com a mesma gestão do hospital. Então, muitas vezes essa conversa é facilitada nas reuniões e tudo mais, mas os laboratórios que são independentes, digamos assim, da gestão do hospital, é muito importante também manter esse vínculo, manter essa parceria e poder identificar e mostrar, apresentar para eles os ganhos disso, porque com certeza é super possível chegar ali num acordo em relação a isso
e trazer benefício tanto para o paciente, quanto para o laboratório, quanto para o hospital. Então, acho que a gente consegue fazer esse equilíbrio ali com essas soluções que você apresentou aqui para gente. Exatamente, Stephanie. É realmente trazer para a mesa de discussão, vamos colocar assim, todos os envolvidos. E sempre focando no paciente, mas também focando na saúde como um todo, na saúde financeira. E a gente visualiza que o DB, a Hortus, essas nossas parcerias são sim essa forma da gente trazer, né? Até fazendo um parênteses, a gente viu aí notícias do último tempo falando que os planos de saúde estão com a população envelhecendo, e é normal da nossa população. Poxa, mas que alternativa a gente está trazendo para isso? O DB tem essas alternativas. Nós temos isso nessa parceria junto com a Hortus, de olhar não o exame, mas sim a jornada de saúde como um todo, visando uma melhoria dos processos, da produtividade e da lucratividade. Maravilha, é isso mesmo. Eu queria te agradecer pela oportunidade, queria verificar se você tem mais alguma coisa para a gente pontuar aqui. Não, eu acho que é isso, Stephanie. Eu também agradeço o convite de vocês. Colocar aqui toda a nossa equipe está à disposição para a gente conversar, desde a parte de DB Express, a própria parte da genômica que a gente está trazendo aqui para o mercado, toda a nossa questão da microbiologia, esse suporte completo, esse apoio laboratorial, realmente esse apoio diagnóstico que nós conseguimos fazer está à disposição de todos os nossos clientes e parceiros. Ótimo, então. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, pessoal. A gente aguarda vocês no próximo Hortoscast. Muito obrigado, pessoal.